Fala pessoal, tudo bom? Vamos para a gravação de um vídeo de uma análise de resultado de uma empresa de varejo. Então, uma empresa que está fora dos holofotes, uma empresa relativamente pequena, então muita gente não cobre a empresa, uma empresa de varejo com foco em moda fitness, que divulgou bons resultados. A gente está falando aqui da Track and Field, então eu vou passar pelos resultados da empresa e você aí tira suas conclusões, lembrando que não se trata de uma recomendação de investimento. Então, caso você tenha interesse em entender um pouco mais como funciona o nosso trabalho, você manda aqui uma mensagem e vai ser um prazer fazer todo o planejamento aí da sua carteira, da sua vida financeira e da sua família como um todo. Mas vamos ao que interessa, vamos aqui abrir os números da Track and Field. Primeiro passo, pessoal, você entra lá no site de RI da empresa, tá? Então tem aqui o site de RI. Se você não sabe como chegar nesse site, coloca lá no seu buscador Track and Field RI, você vai cair exatamente aqui nessa página. Você tem aqui a apresentação institucional, os documentos que são entregues à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, a planilha dinâmica do resultado, que a gente vai abrir aqui também para mostrar os números para vocês, os resultados propriamente dito, e aqui para você, caso tenha interesse em mandar uma mensagem para a relação com os investidores. Aqui na central de resultados a gente tem os documentos. Os documentos são esses aqui que eu já abri, tá pessoal? Então tem o release de resultados, tem aqui as demonstrações financeiras, que a gente vai dar uma olhada também, e aqui a apresentação de resultado que a companhia fez no dia 17 de março. Então estou gravando esse vídeo aqui no dia 19. Então vamos começar pelo release de resultados. O que seria primeiro esse release de resultados? Né? Seria um resumo, né, do que aconteceu aí no último trimestre de 2022, onde a empresa passa aqui os principais números e os principais acontecimentos da companhia nesse trimestre. Então, no quarto trimestre de 22, o que é que a gente começa aqui já como um destaque, tá? Sell-out de 324 milhões no quarto trimestre, um aumento de 17,4% comparando aí ano a ano. Então aí você viu que teve 1 bilhão em 2022 contra 2021, então um aumento aí de 25%, então foi um aumento bem forte. Inaugurou 17 novas lojas no último trimestre, né? São 331 lojas no final de 2022, então aí foi um ano bem forte para a Track and Field em relação à abertura de lojas. Houve um aumento aqui nas vendas também, né? Na parte aí de e-commerce, aparentemente o resultado bem forte. Vamos descendo aqui a parte do NPS, então 83,2 é um patamar bom, né, de atendimento, né, de clientes aí, né, enfim. Que fala acelerando os eventos, né, então a plataforma aí da Track and Field, também com a parte de beach tennis, a parte dos circuitos de corridas, que é bem forte no Brasil. E vamos para a parte que interessa aqui, que é os destaques financeiros. Então aí você vê a receita líquida, que totalizou 185 milhões no quarto trimestre, um aumento aí de 22% em relação ao quarto trimestre de 2021, e quando a gente olha no acumulado, 567 milhões em 2022 contra 434 milhões em 2021, então um aumento aí de 30%. Quando a gente vai para o lucro aqui, a gente vê que aumentou 17% em comparação, né, no quarto trimestre de 22 contra 21, e quando a gente vê a margem bruta aqui, 58%, uma margem muito boa, ainda mais tratando de varejo. Em 2022 o lucro foi de 25% a mais do que 2021 e atingiu aí uma margem bruta de 57,6%. Quando a gente vai para o EBITDA, alcançou aí 43 milhões no quarto tri de 22, que foi superior a 10% aí, né? Então o EBITDA cresceu 10% comparando trimestre com trimestre. E quando a gente vai aqui para o ano, olha só, um aumento de 22%. Então um aumento muito bom aí de EBITDA na Track and Field. Então lucro líquido ajustado 35 milhões no quarto trimestre e 100 milhões aí acumulado, um crescimento de 32%. Então foi um crescimento muito forte nos números da Track and Field. E aqui um ponto muito interessante, né? Mantivemos nossa posição de dívida zero em 2022. Então a empresa que ela não tem dívida, e dificilmente você vê uma empresa de varejo sem dívidas. Então a Track and Field já tem um tempo aí que ela não tem dívida. Isso daí reflete também um pouco no seu caixa. Eu vou explicar isso aqui no decorrer do vídeo,
mas isso daqui é uma informação muito importante, ainda mais nos dias de hoje, onde a gente está vendo aí uma taxa Selic tão alta, o que vem prejudicando bastante as varejistas. De uma forma geral, eu vou focar aqui no comparativo ano a ano, né? Então você vê aí a receita líquida cresceu 30%, o lucro bruto 25%, a margem bruta uma pequena queda aqui de 2%, o EBITDA cresceu 41%, o EBITDA ajustado 37%, lucro líquido 25%, a margem líquida caiu um pouco, né, de 17,8% para 17%. Lembrando que 17% de margem líquida, mais uma vez, pessoal, para uma varejista é uma margem muito boa, tá? Então você geralmente vê aí as varejistas com a margem de 3%, 5% no máximo e algumas com margem líquida negativa. O caixa líquido que eu comentei com vocês, então a redução aqui do caixa líquido de 9%, né, também pelo fato da empresa não ter dívida. Vamos lá, número de lojas, olha que número interessante aqui, de 298 lojas em 2021 para 331 lojas em 2022. Então aqui as lojas próprias, teve um aumento aqui de 3 lojas próprias e franqueados aqui bem maior, né, então um aumento aí de 30 lojas de franquia. Aumento no e-commerce, aumento no ticket médio, então crescimento como um todo aí na track and field. Aqui tem a mensagem da administração, acho que não vale a pena eu focar nisso aqui agora, porque afinal de contas isso aqui é muito interessante você ler com calma, porque você entende um pouco a visão da administração como um todo, né? Como é que foi o ano, o que é que elas esperam para 2023. Então se você for ver aqui, o foco de 2023 será acelerar a estratégia iniciada nos últimos 2 anos, enxergamos muitas oportunidades para o crescimento físico da rede, então provavelmente eles vão continuar abrindo lojas. Eu vou mostrar aqui esse crescimento de loja que é bem interessante na track and field. Mais uma vez, quarto tri teve um aumento aí de 17% e um aumento de 25%, né, nas vendas. O e-commerce também é a mesma coisa, então um aumento muito forte aqui, 13% de ano a ano. Fala aqui dos canais digitais, das plataformas, né, de esporte que eu comentei com vocês. A receita líquida, mais uma vez, uma receita líquida bem forte, cresceu em todas as linhas, né, tanto de mercadorias para franquia, royalties, varejo e eventos. Então, bem forte o resultado aqui de crescimento de receita, 30%, como eu havia mencionado. Composição aqui da receita, então eles abrem a receita aqui, né, em varejo, royalties, eventos e mercadoria para franquia. Então o varejo aqui ainda é maior, né? E a parte da mercadoria para franquias um pouco maior. Então aqui a parte do lucro bruto aumentou, a margem que caiu um pouco, mas nada que preocupa. As despesas operacionais, se você for olhar aqui, as despesas com venda, né, como teve um aumento bem grande aqui de 30% da receita, você teve um aumento com as receitas com vendas. Mas quando a gente compara essa receita com venda com o percentual, né, quanto ela representa da sua receita líquida, você vê que teve uma queda aqui de 1,3 pontos percentuais, o que é muito bom. Despesas gerais administrativas, uma queda também, comparativo ao ano, né, era 17,5, foi para 15,9. Então mostra aí que a empresa também vem fazendo seu dever de casa com as despesas administrativas. E outras receitas e despesas operacionais líquidas, que é um número bem pequeno aqui, então não vou focar nisso. Então aí representou uma variação de 18%, quando você tem uma receita líquida crescendo 30%, né? Consequentemente você tem aí um aumento também das suas despesas. Então o EBITDA aqui tem as inclusões e as exclusões, enfim, e você vai para um EBITDA aí ajustado de crescimento de 37% no EBITDA, e quando você compara aí a margem EBITDA ajustado, 1 ponto percentual de crescimento. Então mais uma vez uma EBITDA muito forte. O resultado financeiro ajustado teve um aumento, né, de 13%. Você vê também um aumento aqui das receitas financeiras, muito também por causa da taxa Selic. E despesas financeiras você vê um aumento aqui também por causa dos aluguéis, né, da parte dos arrendamentos das lojas. Então teve um aumento aqui também da despesa financeira, apesar da empresa ter caixa líquido, né? Ela fala que ela não tem dívida, mas aqui ela tem a despesa financeira desses arrendamentos. Muita gente pode achar que já que uma empresa não tem dívida, como é que ela tem despesa financeira? Mas no caso dela é referente aos arrendamentos. E quando você vai aqui para o lucro líquido, então quarto tri teve um lucro líquido de 34 milhões, uma pequena redução aí em relação, né, ao quarto tri de 21, mas quando você vai comparar ano, teve um aumento de 25% no lucro líquido da empresa, então um aumento muito significativo. E quando você vai para o lucro líquido ajustado, né, que aí tem a questão do ajuste do IFRS 16 e outros ajustes não recorrentes, então você tem um aumento aí de 32%. Fluxo de caixa da empresa, então você vê aí
que é uma empresa que ela gera caixa operacional. Então, mais uma vez, vou mostrar no Excel que isso daqui é muito importante. Ela teve um desembolso aí, né, para investimento também de 33 milhões, um caixa líquido gerado na atividade de financiamento de 40 milhões. Teve uma redução de caixa, né, que foi o que eu comentei com vocês. Então, como ela está ampliando bastante, né, o número de lojas, ela acaba utilizando esse caixa para pagar essas ampliações e não utiliza capital de terceiro para isso. Então, ela queima um pouco de caixa, apesar da operação dar um resultado muito bom, né? Então, você vê aqui que foi 68 milhões de caixa. E aqui é o que eu falei com vocês, ó, desde 2011, se você for ver esse gráfico aqui, ele é muito interessante, que mostra a agressividade, vamos dizer assim, na expansão da marca, né? Então, de 2011 até 2022, né, saiu de 48 lojas, entre lojas e franquias, e foi para 331. Então, muito bom essa expansão, né? E elas têm várias lojas, conceitos, enfim, eles mostram aqui algumas fotos das lojas. E mostra esse mapa aqui das lojas. Então, você vê que a grande maioria situada no Sudeste, você tem também aí uma boa quantidade aqui no Nordeste, né, de onde eu vos falo. Centro-Oeste 30 lojas, Sul 32 e no Norte 8 lojas. Então também tem uma capilaridade muito boa aqui dentro do Brasil, a Track and Field. Aqui tem os anexos, que seriam as demonstrações financeiras, né, que a gente pode ter acesso, que fala do lucro, fala aqui, né, do impacto da IFRS, que seria a parte do arrendamento que eu comentei. Então eles fazem esses cálculos aqui, alguns ajustes, né, não recorrentes que a empresa teve, enfim. Mas fluxo de caixa interessante aqui, ó, pessoal, para vocês entenderem o que eu falei, ó. Se você pegar aqui, fluxo de caixa gerado pelas atividades, tá vendo? 68 milhões contra 18 milhões no ano passado. Foi uma geração de caixa muito forte, operacionalmente falando. Você vê que ela teve uma aquisição aqui, né, de imobilizado intangível, que seria a parte dos arrendamentos que eu comentei com vocês, também foi muito forte pela quantidade de lojas que abriu, né? Você vê aqui, ó, arrendamento, direito de uso, aquisição de ações próprias, então fez a compra de ações também aqui na parte de financiamento, por entender, né, que pode estar barato. E você vê uma redução no caixa equivalente de caixa, que inclusive foi menor do que a do ano passado. Então também um dado bem positivo aqui, apesar dessa redução de caixa. Balanço patrimonial, então você vê um aumento aqui no estoque, né, também devido à parte, né, da expansão da empresa. Você vê aqui também o imobilizado, que é a questão dos arrendamentos que eu comentei, houve um aumento, um acréscimo bem grande. E aqui no passivo, nada que chamasse muita atenção, tá? Então, dividendos aqui a pagar, enfim, então números bem fortes aqui da Track and Field. Vamos aqui agora para as demonstrações financeiras. Então aqui, pessoal, um documento de 88 páginas, ele vai passar por todas as contas do balanço, enfim, você pode dar uma olhada com bastante calma. E o que eu queria mostrar é o seguinte, toda a cena aqui, tá, pessoal, vai mostrar a mensagem da administração, a mesma coisa, então vai passar por bastante daquilo que a gente já viu, né, que seria o release de resultado, eles pegam daqui dessa demonstrativo financeiro, tá vendo, os mesmos gráficos, o mesmo tudo. E o que eu queria mostrar para vocês é a partir daqui, né, que ele começa falando do contexto operacional da empresa, vai falando as bases para a elaboração das demonstrações financeiras, mostra aqui quais são as empresas controladas, né, então Track and Field, franquia, dentre outras, a parte de café, enfim, as principais políticas contábeis, né, que a empresa adota. Ele vai falar da questão do IFRS, fala a parte de depreciação, quanto é que eles utilizam de vida útil para os seus imóveis, fala do seu intangível também, né. Queria mostrar para vocês aqui a parte de caixa, equivalente de caixa, que eu comentei, que houve a redução, né, de 66 para 60 milhões. Contas a receber da empresa também cresceu, então você tem aqui uma perda de crédito que foi um pouco maior também, né, de devedores duvidosos, né, que a gente chama. Então a empresa faz essa política também de provisionar os vencidos, então eles têm essa política. Parte de estoque que eu comentei, que houve um crescimento nos produtos acabados, então muito para colocar nas lojas. Que a parte dos impostos a recuperar não teve uma flutuação muito relevante, então não tem por que a gente se atentar muito nesses fatos, mas enfim, imposto de renda, ICMS, ISS, e fala aqui quando é que a expectativa é que eles vão poder utilizar os créditos, então importante essa utilização de crédito, principalmente no varejo também. Fala aqui do PIS e COFINS, os créditos, quando é que vão ser amortizados, movimentação aqui dos investimentos, imobilizado que eu comentei, né? Então se você for pegar aqui, cadê? Benfeitorias, né? Saiu de 3 para 9 milhões, que eu comentei na questão dos arrendamentos também aqui, ó, 82 milhões, e direito de uso foi para 84, então foram os principais
flutuações, além de máquinas também, que teve esse custo aí de aquisição de um ano para o outro. O software aumentou bastante, essa parte intangível. Aumentou as lojas, aumenta os softwares também, isso daí é a consequência. Então, fornecedores, até que manteve uma média ok, né, pelas compras para abastecer o seu estoque. Aqui, obrigações trabalhistas e previdenciárias, nada a comentar, tudo dentro dos conformes. Aqui também, na parte de obrigações tributárias, os arrendamentos que eu comentei com vocês, que é um ponto bem interessante da empresa para se analisar. Mostra aqui, né, os compromissos futuros em relação à parte dos arrendamentos. Então você vê aí que para os próximos 2-3 anos tem um valor relevante aí de 26 milhões. Enfim, pessoal, aqui na demonstração financeira tem muita informação relevante, mas eu gostaria mesmo agora de passar. Tem a apresentação aqui, né, que a administração faz para o mercado, então com os principais destaques, que é aquela apresentação para os investidores. Mais uma vez, muito recorte do que foi apresentado no release para cá, e aí eles falam exatamente o novo formato de loja, enfim, é algo que também foi falado bastante na NRF em Nova York, que era o novo conceito de loja, essa interação do físico com o digital, que falam também da questão das lojas de grife vão ser bem procuradas, né, agora aqui no Brasil, porque com o dólar alto muita gente deixou de viajar e aí acaba focando em empresas nacionais que têm uma qualidade muito boa, e a gente sabe que a Track and Field também se beneficia com isso, porque são produtos de alta qualidade voltados aí para a parte fitness. Que eu vou focar nos demonstrativos financeiros dos últimos 5 anos, então de forma resumida, o que é que eu olharia aqui na empresa, tá? Primeiro passo, a gente vem aqui, caixa equivalente de caixa. Então o que é que eu fiz? Aqui tem os trimestres, pessoal, se a gente quiser aqui abrir, tem cada trimestre, mas eu vou me concentrar apenas nos saldos finais, tá? Então, caixa equivalente de caixa, se você for olhar aí, o caixa da empresa sempre crescendo, né? Exceto aqui no último ano, né, de 2021 para 2022, que teve uma queda de caixa. Na verdade, desde 2020 vem caindo o caixa, mas isso daqui é justificado pela parte dos empréstimos, que a empresa ela não vem pegando empréstimo também desde 2020. Então, deixa eu descer aqui para vocês conseguirem fazer essa relação, né? Então veja que aqui ela pegava empréstimo em 17, teve empréstimo em 18, em 19 ela pegou empréstimo, e a partir de 2020 ela zerou a parte de captação de empréstimo, o que fez com que o seu caixa também começasse a ter uma queda, tá? Então tem essa relação aí, e também eu vou mostrar depois o fluxo de caixa, onde eu mostro a geração de caixa operacional e a geração de caixa total da empresa. Contas a receber, veja que o contas a receber da entidade da companhia também vem crescendo, né? Muito também devido à sua expansão no número de lojas, então mais de 300 lojas aí, como eu mostrei no primeiro vídeo. Estoque também aumentando, né? A sua conta de estoque, mais uma vez, vai ficar um pouco repetitivo, também pelo aumento do número de lojas. Então tanto a parte de franquia quanto de lojas próprias vem aumentando muito, e aí a gente teve aqui, se você pegar de 2017 para cá, um crescimento também na parte de estoque. Em 2017, se eu não me engano, a empresa tinha algo em torno de 4 a 5 lojas, e hoje a gente tem, depois de 5 anos, mais de 320 lojas, 330 lojas. Parte dos impostos a recuperar, então aqui também não chamou muita atenção, né, para essa análise aqui. Despesas antecipadas, aqui pode ser a parte de seguro, né, das lojas, que a gente paga antecipado, e isso daí vai abatendo no decorrer dos anos. Adiantamento de fornecedor, então aqui a empresa pode ter adiantado para a compra de estoque, né? Então isso daqui entra também como um adiantamento para os fornecedores, produção, enfim, para eles produzirem. Depósito judicial vem caindo, né? Isso é positivo, porque mostra que a parte jurídica da empresa aí não está precisando fazer depósitos para garantir algum tipo de processo, então isso daí é interessante essa análise. Contas a receber com partes relacionadas, então não tem mais, tinha lá em 2018. Imposto de renda e contribuição social diferidos, também tem nada que chame muita atenção. Impostos a recuperar, então a partir de 19 a gente teve uma queda nesses impostos a recuperar, isso daí é normal, vai utilizando ali no decorrer dos anos. Imobilizado, que teve um aumento, né, saiu lá de 7 milhões e 900, chegou a 124 milhões, mais uma vez junto com o intangível, por causa do aumento da quantidade de lojas, né? Intangível entra aí também a parte de direito do uso de marca, a parte dos softwares, que também
faz com que essa conta aumente, saindo um ativo aí de 140 milhões para um ativo de 579 milhões. E quando a gente vai para a parte do passivo, você tem aí um aumento na conta de fornecedores, mais uma vez para garantir, né, o fornecimento dos materiais na quantidade de lojas que a gente abriu. A parte de empréstimo, como mencionei, teve uma redução, né? Então a empresa hoje ela opera sem empréstimos, partes relacionadas, um saldo pequeno, obrigações trabalhistas e previdenciárias também aumentando pela quantidade de lojas que aumentou, a quantidade de funcionários aumenta e aí, consequentemente, você tem também um aumento dessa conta, assim como a parte de obrigações tributárias que aumentou devido também à parte do aumento da receita. Então a gente já vai olhar isso daí também na parte do demonstrativo de resultado. Arrendamento e direito de usos a pagar, mais uma vez crescendo pela quantidade de lojas abertas, aluguéis a pagar crescendo também, mais uma vez por esse fato. Você tem adiantamento de cliente, adiantamento de eventos, dividendos a pagar. Se for ver aí, também teve dividendo aqui para empresas, outras obrigações, nada também que chame muita atenção. E os arrendamentos de direito de uso a pagar que vem crescendo, né? Que a empresa lá faz a parte do arrendamento justamente para esse crescimento. Então você vê aí que teve um aumento, está no não circulante porque provavelmente são pagamentos que serão feitos após 12 meses, e aí por norma contábil a gente registra isso no não circulante porque não está ali no período, seriam pagamentos até 12 meses. Provisões cíveis e trabalhistas, como eu mencionei, depósito judicial diminuiu, a gente está olhando aqui que a provisão também diminuiu, isso daí é um ponto interessante e é importante, isso daqui mostra que a empresa não está tendo nenhum tipo de problema de passivo. E aqui o patrimônio líquido, enfim, né? Então, fechando aí os nossos 579 milhões. Partindo para a demonstração de resultado, mais uma vez aqui a gente tem trimestre a trimestre, mas eu vou focar aqui nas análises anuais, tá? Você pega aqui a receita líquida de venda vem sempre crescendo, exceto 2020, né, que não cresceu em relação a 19 devido à pandemia, mas nos outros anos todos veja que teve o crescimento, o custo de mercadoria ele acompanha, né, esse crescimento da receita, óbvio, né, porque se você tem um aumento da receita, você tem um custo de mercadoria, né, de serviço prestado um pouco maior também para acompanhar essa sua receita. Quando você vai aqui para o lucro bruto cresceu, né, exceto 2020, então tudo que eu falar aqui vai ser exceto 2020 por causa da pandemia. Despesas com vendas teve um aumento, né, consequentemente a empresa vendeu mais, as comissões, as vendas dos vendedores, né, as comissões dos vendedores é maior. Despesas gerais administrativas teve um aumento, mas quando você pega isso proporcionalmente com a receita, você vê que a empresa vem fazendo um bom trabalho de despesas gerais administrativas, porque ela não está representando, não vem aumentando tanto. Então se você pegar aqui, tá vendo lá, ela representava 12%, aumentou para 15%, para 18%, manteve os 18%, caiu para 17% e agora está em 15%. Ou seja, mostra que a empresa vem fazendo um bom trabalho interno de redução das despesas gerais administrativas. Apesar da receita estar subindo, os custos delas proporcionalmente estão caindo. Isso é muito positivo. Tá? Então é uma análise que eu gosto muito de fazer quando eu analiso essa parte aqui de despesa. O EBITDA da empresa vem crescendo, isso é muito positivo. O lucro aqui antes do resultado financeiro também. Quando a gente vai para o resultado financeiro, você tem a receita financeira crescendo muito por causa da Selic, que vem aumentando. Então a empresa, nos demonstrativos financeiros, ela menciona lá na nota explicativa que ela tem o seu caixa aplicado em produtos, né, que rendem ali 100% do CDI. Então por isso também que a gente tem esse aumento da receita. E as despesas financeiras, isso daqui a gente consegue vincular, né, linkar com essa parte aqui do balanço que eu comentei com vocês, né, que é a parte do arrendamento, direito de uso a pagar. Veja que ele está aumentando e aqui reflete exatamente na nossa despesa financeira, que são despesas financeiras do arrendamento das lojas. Então isso daqui também crescendo, tá? Então a gente tem aí um lucro operacional antes dos impostos também positivo. Tem a parte dos impostos e quando a gente vai ver aí um lucro líquido do exercício dos últimos 5 anos, a empresa teve lucro. Mais uma vez, varejo bem complicado de se analisar, né? Você tem um varejo aí que ele é muito afetado pela parte da taxa de juros. Então veja que na Track and Field ela teve ali uma queda no seu lucro líquido em 2020, muito por conta da pandemia, mas que todos os anos aí a empresa nos últimos 5 anos vem dando resultado. Isso é um ponto muito positivo. Então quando a gente vai aqui para o lucro líquido ajustado, a gente vê um lucro líquido positivo e o EBITDA ajustado também. Então um crescimento aí de EBITDA bem robusto. Então um resultado forte aí da Track and Field nesse trimestre. Nesse ano, na verdade. Fluxo de caixa, pessoal. Muito importante essa análise de fluxo de caixa. Já começando aqui pelo lucro, né? Lucro líquido, veja como eu mencionei que o lucro líquido sempre positivo, né? Não teve prejuízo nos últimos 5 anos.
Aqui a gente tem, né, as adições e as exclusões das atividades operacionais, né? Então você tem aqui depreciação, atualização monetária, você tem todas essas informações que você vai adicionando ou excluindo, né? E aqui eu vou focar logo aqui no nosso caixa gerado pelas atividades operacionais. Mais uma vez, importantíssimo isso aqui, pessoal. Veja que em todos os anos a empresa gerou um caixa operacional positivo, né? O que é que isso significa? Que a atividade fim da empresa, ela gera resultado, ela gera caixa. Então a atividade ali de vender a roupa, né, de fazer os eventos esportivos, enfim, isso gera caixa operacional para a empresa. Isso faz a geração de caixa da empresa. Tem muita empresa que você pode estar se perguntando, Paulo, mas tem empresa que a operação dá negativo, o caixa operacional? Tem muita, né? Isso é uma das análises que a gente faz quando a gente quer analisar algum determinadas empresas. Então veja que o caixa operacional da Track and Field é um caixa operacional positivo, tá? Então veja aqui que teve essa geração de caixa final aí de 68 líquido em 2022. Quando a gente vai para as atividades de investimento, veja que esse número vem crescendo também. Por quê? Porque a empresa está aumentando o seu ativo imobilizado, né? Com as aquisições de novas lojas, novas franquias, então maquinário que precisa colocar nas lojas, enfim. Então isso daqui tem um desembolso da empresa, um investimento, por isso que ele entra aqui como caixa líquido aplicado nas atividades de investimento. E quando a gente vai para a parte de atividade de financiamento, a gente vê dividendos pagos aqui, você vê a amortização de empréstimo e financiamento. Lembra que eu comentei que eles quitaram os empréstimos, então aqui eles amortizaram aquele empréstimo que eles tinham. E você tem pagamento aqui do arrendamento do direito de uso, que seria exatamente aquele imobilizado, né, o crescimento das lojas que eu comentei. Então eles fazem os investimentos, né, no financiamento aqui dessas lojas. Você tem aqui a oferta primária e aquisições de ações próprias, porque possa ser que ela esteja achando, né, o que é que uma das coisas que a gente analisa, né, porque que a empresa está comprando as suas próprias ações, ou ela está achando que isso daí, o mercado não está enxergando o valor que realmente a empresa tem, e aí ela está recomprando suas ações, né? Então isso daqui é um ponto que a gente pode ficar até atento, porque o porquê que ela recomprou as suas ações aí em 2022. E aí veja que tem um caixa aqui, né, aplicado na atividade de investimento de 40 milhões. E quando a gente vai para o aumento ou redução de caixa, a empresa sempre aqui teve um aumento de caixa, né, de 17 até 2020, mesmo com a pandemia. Também muito oriundo do seu IPO, né? Então você teve aqui os 161 milhões. Então isso daqui ajudou bastante esse caixa, ou esse aumento de caixa. Só que quando você chega aqui em 2021 e em 2022 você tem uma redução do caixa. Por quê, pessoal? Porque também a empresa passou a não contratar mais empréstimos e utilizar o seu caixa para aquisição de novas lojas. Então isso daqui impactou também a sua geração de caixa. Então veja que o caixa que era 89 milhões em 2020 passou a ser 66 milhões em 2021 e agora em 2022 ele está com caixa de 60 milhões. Um caixa muito bom, né? Empresa sem dívida, como a gente já mencionou, uma empresa que está dando resultado operacional, está dando lucro líquido, está dando um EBITDA, aumentando o seu EBITDA, aumentando o número de lojas, está num mercado que é um mercado complicado, que é o de varejo, porém é um mercado bem promissor. Eu tive a oportunidade de estar em Nova York, na NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, e lá falaram bastante da parte de multicanais que a Track and Field tem, da parte da importância da loja nessa experiência com o consumidor, com o cliente, e a Track and Field faz isso muito bem também. Ela tem os eventos esportivos, o que ajuda bastante na divulgação das marcas, né, e da qualidade do seu produto. Quer queira, quer não, é um varejo de esportivo de alto luxo. Então a gente viu também lá na NRF que esse varejo de alto luxo ele vai se beneficiar, principalmente aqui também no Brasil, devido à alta taxa do dólar, né? E aí as pessoas acabam viajando menos e consequentemente elas acabam comprando mais produtos de boa qualidade internamente, né? Então a Track Field pode se beneficiar muito em relação a isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Aqui é um resumo, uma análise de forma muito rápida e superficial, né? Cada detalhe aqui teria que ser analisado com calma. Claro que ficaria um vídeo muito longo. Mais uma vez, não se trata de uma recomendação de investimento, é apenas uma análise que eu gosto de fazer de várias empresas, e essa daqui eu queria compartilhar com vocês.
que muitas pessoas perguntaram sobre o varejo, se tem oportunidade, se não tem, se tem empresa que não tem dívida, se tem empresa como é que está funcionando, porque a maioria das empresas hoje de varejo estão passando por muito problema devido a essa taxa de juros, né? E aí você teve alguns escândalos que tiveram agora, a questão das lojas americanas, enfim. Então, foi uma dúvida recorrente. Eu trouxe uma análise de uma empresa do varejo, né, que está fora aí dos holofotes, que as pessoas não olham, que também tem um fluxo pequeno na bolsa, então também não entra na cobertura dos analistas e está um pouco esquecida. Então, eu trouxe aqui, espero que vocês tenham gostado dessa análise e aproveito para, se você aqui ainda não segue a gente, segue lá, Roy, me segue o Vitor. Vai ser um prazer sempre falar sobre investimentos aqui com você e poder te ajudar a sua família nessa construção patrimonial aí para o longo prazo.